Deus te trouxe a este canal para que sua vida seja mais do que abençoada. Muitas pessoas oram pedindo prosperidade, mas, quando Deus responde com uma instrução, ignoram, porque é fácil pedir, difícil é obedecer. A verdade é dura. Deus não honra discursos bonitos. Ele recompensa atitudes alinhadas ao reino. Enquanto muitos esperam um milagre, o céu está esperando uma decisão. Neste testemunho, você não vai ouvir fórmulas mágicas nem promessas vazias. Vou te mostrar 7 decisões espirituais que transformaram minha vida por completo. Saí da escassez, rompi ciclos invisíveis e vi portas se abrirem, não por sorte, mas por obediência. Se você ficar até o fim, talvez descubra que o que está travando sua vida não é o diabo, mas sua resistência em obedecer. Meu nome é Eliseu Damasceno, tenho 55 anos e nasci em Itabu, na Bahia. Durante mais de 20 anos, mergulhei no mundo do ocultismo. Fui consultor espiritual, fiz pactos, consagrei objetos e vi de perto o que o dinheiro sem Deus pode fazer. A mesma escuridão que prometia poder quase me destruiu. Hoje, entendo que a verdadeira abundância não vem da magia nem do esforço humano, mas de viver em aliança com os princípios do reino. Antes de continuar, escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Quero saber até onde essa palavra está chegando. E que fique claro, se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Há algo do céu sendo liberado sobre sua vida. Não saia antes do final, porque vou orar com você uma oração específica para quebrar toda a corrente espiritual que tem travado sua vida financeira, seja visível ou invisível. Atenção, essa não é uma oração comum, é um ato de guerra espiritual. Um ato de guerra espiritual, um confronto direto contra tudo o que tem sugado sua provisão, apagado suas forças e mantido sua casa em ciclos de perda, miséria e frustração. Minha vida financeira só mudou de verdade quando entendi algo simples, mas que poucos praticam. Deus não abençoa o que não é dele. Eu orava, jejuava, declarava versículos, mas só oferecia a sobra. Enquanto Deus era o último da fila, minha conta bancária continuava vazia. Foi quando li Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aquilo me confrontou. Mesmo endividado, sem reservas, decidi colocar Deus em primeiro lugar, não com o que sobrava, mas com as primícias. Naquele mês, quando separei o valor para ele antes de qualquer conta, uma porta se abriu. Um cliente antigo me procurou com um projeto inesperado. Não foi sorte, foi princípio. Desde então, nunca mais tratei a parte de Deus como extra. Hoje, a primeira linha de cada pagamento diz: "Isso é do Senhor". A partir dessa honra, tudo começou a se alinhar, contratos, paz, sabedoria e direção. Porque quando Deus é o primeiro na sua planilha, ele também se torna o primeiro nas suas vitórias. O segundo ensinamento é romper relações que sabotam sua fé e finanças. Se você quer ver a abundância de Deus fluir, precisa aceitar uma verdade que me custou caro. Existem pessoas que não foram enviadas por Deus, mas permitidas pelo inimigo para te estagnar. Só percebi isso quando cortei laços com quem adoecia minha mente e contaminava meu espírito. Eu já havia dado o primeiro passo, honrando a Deus com minhas finanças, mas algo ainda não se movia. Orava, jejuava, mas a atmosfera ao meu redor continuava pesada. Então, o Espírito Santo falou algo que nunca esqueci. Você quer viver em aliança comigo, mas está cercado de quem me rejeita. Aquilo me cortou por dentro, porque os nomes que vieram à mente eram de pessoas próximas, amigos de longa data, parceiros de negócios, até familiares. Gente que, aos poucos, minava minha fé com piadas, zombarias e conselhos contrários à palavra. A Bíblia é clara em Provérbios 13:20. O que anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Tomei uma das decisões mais dolorosas da minha vida. Romper com ambientes que alimentavam escassez espiritual e emocional. Lembro de um sócio com quem trabalhava há anos. Ele dizia que generosidade era fraqueza, que igreja era perda de tempo e que dinheiro bom era dinheiro guardado. Toda vez que eu falava de princípios do reino, ele debochava.
No dia em que encerrei aquela sociedade, não foi fácil, mas senti um alívio espiritual, como se uma porta invisível tivesse sido destrancada. Nos meses seguintes, notei mudanças sutis, mas profundas. Ideias novas, coragem para assumir projetos, contatos inesperados. As coisas que estavam travadas começaram a fluir, porque a abundância não prospera onde há incredulidade constante. Deus me mostrou que algumas amizades não são maldosas. Se você não tiver coragem de encerrar certos ciclos, passará a vida tentando prosperar em solo contaminado. Jesus limitava seu círculo em momentos decisivos. No monte, no Getsêmani, na ressurreição da filha de Jairo, ele só levava quem estava alinhado em fé. Se até Jesus filtrava quem andava com ele, quem somos nós para manter por perto quem bloqueia o que Deus quer liberar? Talvez você esteja cercado de vozes que te puxam para baixo, que te chamam de fanático, fazem piada da sua fé ou questionam as decisões que Deus te pede. Chegou a hora de silenciar essas vozes. Cortar não é falta de amor, é proteção do propósito. Quando você se alinha ao reino, Deus te conecta com pessoas que te impulsionam, não te sabotam. Se sente que este é o seu caso, ore agora e peça direção ao Espírito Santo. Ele vai te mostrar com quem ser leal e de quem se afastar. A libertação financeira começa com uma limpeza espiritual, e isso inclui quem está na sua mesa, no seu WhatsApp e no seu círculo de influência. Quero falar com você que já tentou jejuar e sentiu que algo estava errado, que suas orações pareciam bater em um muro invisível. Isso não é coincidência. O mundo espiritual é real e muitas vezes somos atacados sem perceber. Existem forças que operam contra quem tenta se aproximar de Deus, e o inimigo faz de tudo para neutralizar seu jejum. Depois que limpei minha atmosfera espiritual e me afastei de quem me puxava para trás, percebi algo mais profundo. A escassez não começa na conta bancária, começa no coração. Foi quando Deus me confrontou com o terceiro ensinamento, o mais desafiador para quem, como eu, viveu anos no ocultismo, acostumado a trocar, negociar e esperar receber antes de dar. Ele me pediu generosidade, justo quando eu tinha pouco. Naquele mês, minhas contas estavam apertadas. Eu tinha o valor exato para pagar o básico e comer. Foi quando o Espírito Santo falou claramente: não espere sobrar para semear, dê agora com fé. Minha carne resistiu, minha mente argumentou, mas algo no meu espírito dizia: obedece, apenas obedece. Separei uma quantia pequena, mas que, naquele contexto, era significativa. Dei como oferta para ajudar uma irmã da igreja que enfrentava dificuldades com o aluguel. Não contei a ninguém, não fiz o alarde, apenas confiei. Naquele mesmo fim de semana, sem que eu pedisse, recebi uma transferência de um cliente antigo. O valor era exato, centavo por centavo, do que eu precisava para sobreviver aquele mês. Não foi coincidência, foi um princípio ativado. Provérbios 11:25 diz: a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Essa palavra se cumpriu na minha vida. Desde então, entendi que generosidade não é sobre quantidade, é sobre intenção e fé. Dar quando se tem muito é fácil, mas dar quando tudo está apertado revela em quem você realmente confia, no seu salário ou no seu Deus. Ali, quebrei uma mentalidade que me aprisionava há anos, a mentalidade da reserva por medo, do acúmulo por insegurança. Descobri que a generosidade com propósito é uma chave espiritual. Ela não apenas move o céu, mas reorganiza nosso interior, nos livra da avareza, do medo do amanhã e nos coloca no ritmo de quem sabe que o suprimento vem do alto. Aprendi também que generosidade vai além do dinheiro. Ela se manifesta quando você dedica tempo, ouve com paciência, compartilha conhecimento ou ajuda quem não pode te retribuir. Tudo isso é semente que Deus nunca ignora. Mariana, uma seguidora do canal que hoje é minha amiga, me escreveu contando que após ouvir esse ensinamento, decidiu, mesmo vendendo apenas arepas na rua, separar uma parte para abençoar uma missionária. 2 dias depois, uma empresa comprou 50 arepas para um evento. Ela escreveu com lágrimas: nunca imaginei que meu gesto pequeno tocaria o céu assim. A generosidade é invisível ao mundo, mas poderosa diante de Deus. Se você acha que não tem nada para dar, pergunte ao Espírito Santo: o que está nas minhas mãos hoje que pode se tornar uma semente? Uma vida abundante não começa quando você recebe muito, mas quando aprende a repartir, mesmo com pouco.
Depois de ver o que uma semente de generosidade pode fazer, algo em mim se despertou. Passei a confiar mais na direção de Deus do que nas promessas do mundo. Mas ainda cometia um erro comum. Agia primeiro e orava depois. Tinha fé, mas tomava decisões financeiras por impulso e só depois pedia a bênção de Deus para consertar o estrago. Até que o céu me respondeu com silêncio. Fechei um contrato grande, sem orar ou pedir confirmação, empolgado com os números. Semanas depois, o cliente desapareceu, não pagou e ainda manchou meu nome no mercado. Na dor, orei como nunca e ouvi claramente: "Você quer que eu abençoe o que você decidiu sozinho?" Foi quando aprendi o quarto ensinamento. Deus não abençoa decisões apressadas, Ele honra quem convida a sua presença antes de agir. Desde então, mudei minha prática. Antes de qualquer movimento financeiro, contrato, compra, investimento, paro, oro e só depois decido. Comecei a planejar com Deus. Peguei minha planilha, abri meu caderno de metas e disse: "Espírito Santo, me ajuda a ver isso com teus olhos." Provérbios 16:3 diz: "Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos." A chave é consagrar antes, não depois. Essa mudança simples trouxe uma paz que eu não conhecia. Não era mais sobre correr atrás de oportunidades, mas caminhar com clareza. Quando Deus guia, Ele também provê. As decisões que tomei com oração trouxeram não só retorno financeiro, mas descanso emocional. O que nasce do Espírito não pesa, não escraviza, não gera ansiedade, apenas flui. Conheci o caso de Ariel, um irmão do Chile, que quase investiu pesado em criptomoedas só porque todos estavam fazendo. Ele decidiu orar por 3 dias antes. Nesse período, a moeda despencou. Ele não perdeu nada e testemunhou que Deus o poupou de um buraco sem fundo. Essa é a diferença entre quem reage ao mundo e quem responde ao céu. Quem reage age na velocidade do mercado. Quem responde anda no ritmo do reino, que é estratégico, não impulsivo. Talvez você esteja nesse ponto. Uma proposta chegou, uma oportunidade apareceu, um negócio parece imperdível. Antes de correr, pare, ore, planeje com o Espírito Santo. Ele não é só o Deus do culto, é o Senhor do Excel, do orçamento, do e-mail, do contrato. Quando ele participa da decisão, até os nãos que você recebe são livramentos. Não tema parar, porque o que parece atraso pode ser proteção. Depois que aprendi a orar e planejar antes de agir, uma nova porta se abriu, mas não era uma oportunidade financeira, era um chamado à responsabilidade. Porque pedir bênçãos é uma coisa, estar preparado para sustentá-las é outra. Foi quando o Espírito Santo me levou ao quinto ensinamento: invista no seu crescimento, porque Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Eu achava que investir era coisa de rico, que cursos, treinamentos ou desenvolvimento pessoal eram luxo. Mas Deus me confrontou. Como você quer administrar mais se não se capacita para o que tem? Naquele mês, deixei de comprar coisas supérfluas e investi em um curso online simples sobre vendas e gestão. Fiz com medo, com dúvida, mas obedeci. Foi nesse processo que entendi: investir em si mesmo é uma semente que nem todos querem plantar, mas que todo líder frutífero precisa regar. O crescimento que Deus deseja para nós não é só espiritual, é também emocional, intelectual e prático. Quem tem visão precisa de estrutura para realizá-la. Provérbios 4:7 diz: "A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento." Crescer em sabedoria é mais valioso que acumular coisas. A estagnação, muitas vezes, não é falta de fé, é falta de preparo. Você ora por uma promoção, mas não estuda nada da sua área. Quer abrir um negócio, mas não organiza nem suas próprias contas. Pede algo grande, mas lida com tudo como se fosse pequeno. O céu observa: se não cresce por dentro, não sustenta por fora. Mateus, um seguidor do canal que mora no México, me enviou um testemunho poderoso. Ele ganhava um salário mínimo e investiu parte do valor em um curso de atendimento ao cliente. 3 meses depois, foi promovido. Não foi só pela técnica, mas pela mudança de mentalidade. Ele parou de pensar como sobrevivente e começou a se ver como administrador. Investir em si mesmo te reposiciona. Você não depende mais de sorte ou da boa vontade dos outros. Você coopera com o plano de Deus.
Não precisa ser caro. Um livro, um áudio, uma conversa com alguém sábio, um estudo sério da palavra. Mas tem que haver movimento. Quem espera receber algo novo sem se preparar não está orando, está se iludindo. Deus não dá futuro a quem se recusa a crescer no presente. Se você está esperando um sinal para começar, este é o sinal. Depois que comecei a investir em mim, minha visão se ampliou e veio o sexto ensinamento, tão simples que muitos ignoram. Antes de pedir mais, cuide bem do que você já tem. Eu pedia crescimento, novas oportunidades, portas maiores. Mas Deus me perguntou: e o que eu já te dei? Como você está tratando? Foi como um soco na alma. Eu queria novos contratos, novos equipamentos, uma casa melhor, mas não cuidava da minha realidade atual. Meus papéis estavam bagunçados, meu quarto desorganizado, meu tempo desperdiçado com distrações. O Espírito Santo me disse: a multiplicação não começa no milagre, começa na organização. Tomei uma decisão prática, fiz um inventário de tudo que Deus já havia colocado nas minhas mãos, desde uma mesa de trabalho até contatos antigos, desde a rotina da minha casa até minha saúde física. Comecei a administrar cada parte como se fosse uma semente, porque no reino de Deus, tudo o que é bem cuidado cresce. Provérbios 27:23 ensina: sede diligente em conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Esse versículo não é sobre pasto, é sobre responsabilidade. Se Deus te confiou um lar, cuide dele. Se te deu um talento, desenvolva. Se te deu um salário, administre com temor. O que você despreza hoje pode estar bloqueando o que você pede. Conheci a história de Clara, uma mãe solo da Bolívia. Ela ganhava o mínimo e sonhava com um negócio próprio. Antes disso, decidiu organizar o que já tinha. Pagou dívidas, fez um caderno de gastos, limpou a casa e começou a cozinhar com o que possuía. Hoje, ela tem um pequeno delivery de marmitas e dá cursos de finanças domésticas. Tudo começou quando cuidou do que muitos achariam insignificante. A prosperidade é incompatível com o desleixo. Não adianta jejuar por um novo tempo se você ignora o tempo presente. Não adianta orar por riquezas se perde tempo com futilidades. Cuide do seu corpo, do seu tempo, da sua casa, da sua mente, porque tudo isso é altar. Às vezes, o céu está esperando você arrumar seu guarda-roupa, seus hábitos, sua agenda para confiar algo maior. Se acha isso irrelevante, lembre-se, o mesmo Deus que derrubou gigantes mandava guardar o maná com ordem. Seja fiel no pouco, e o muito virá no tempo certo, com estrutura para permanecer. Depois de aprender a cuidar com zelo do que já tinha, achei que havia entendido tudo. Mas Deus me mostrou algo que ainda me travava, não nas ações, mas nas palavras que saíam da minha boca. Veio o sétimo ensinamento: enquanto sua fala contradiz a promessa, sua vida continuará em conflito com o céu. Durante anos, mesmo orando, jejuando e obedecendo, eu dizia: minha vida nunca anda, isso não é para mim. Deus abençoa os outros, mas comigo não funciona. Palavras ditas em frustração, raiva ou medo, mas que, no mundo espiritual, tinham peso. O Espírito Santo me levou a Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Caiu a ficha. Eu orava por provisão, mas profetizava a escassez. Decidi trocar a murmuração por declarações alinhadas à palavra. No início parecia forçado. Eu dizia: sou canal de bênçãos, tudo o que toco prospera, o favor de Deus me cerca. Minha mente resistia: mentira, nada disso está acontecendo. Mas o Espírito Santo insistia: continue, o céu não reage ao que você vê, reage ao que você crê. Minha linguagem começou a alinhar minha vida com o reino. Pouco a pouco, oportunidades surgiram, portas se abriram onde antes havia silêncio, pessoas me procuraram para parceria sem que eu pedisse. Conheci Luiz, de Medellín, que por anos dizia que estava quebrado, que sua empresa era um fracasso. Desafiei-o: por 30 dias, não diga nada negativo sobre suas finanças, apenas declare promessas. No 21º dia, ele assinou o maior contrato de sua vida e me disse chorando: eu achava que precisava de dinheiro, mas precisava mudar minha confissão. A boca é a chave, pode abrir portas ou trancá-las. Você pode estar fazendo tudo certo, mas se amaldiça seu caminho com palavras de dúvida, derrota ou indignidade, está cavando buracos onde deveria plantar sementes. Jesus disse: da abundância do coração fala a boca. Se sua boca está cheia de medo, seu coração precisa ser reabastecido de fé.
Isso só acontece com a palavra. Leia, declare, escreva, medite, não como ritual, mas como reprogramação espiritual. Hoje, minhas manhãs começam com declarações proféticas. Levanto e digo, sou filho de Deus, o que Ele começou, Ele vai cumprir. Meu trabalho é abençoado, minha casa é terra fértil, meu nome carrega favor. Mesmo nos dias difíceis, porque eles vêm, recuso-me a declarar ruína. Se as palavras têm poder, minha boca será um altar de vida, não de destruição. E você, o que tem declarado sobre sua vida? Depois de aplicar esses 7 ensinamentos e ver mudanças reais, percebi uma verdade desconfortável. Muitas pessoas estão sendo mal ensinadas sobre prosperidade. Acham que basta participar de campanhas, repetir frases de efeito ou dar ofertas em momentos de emoção. Deixe-me dizer o que poucos falam no púlpito. Prosperidade bíblica é consequência de princípios, não de manipulação emocional. Não digo que dar é errado, mas o problema é quando a oferta substitui a obediência, quando a campanha toma o lugar da transformação. Deus não é um banco onde você deposita para receber em troca. Ele é rei e só governa onde há ordem. Ele não patrocina desordem, desorganização ou desleixo, mas honra quem anda em sabedoria. Muitos acham que a bênção é algo aleatório, como se o céu abrisse e, de repente, um milagre acontecesse. A Bíblia não apresenta a prosperidade como sorte, mas como colheita. E colheita exige preparo do solo, plantio, cuidado e espera. Muitos querem o fruto, mas rejeitam o processo. Durante anos, eu era assim. Assistia a pregações, participava de encontros, lia devocionais, mas não mudava minhas atitudes práticas. Pensava, por que a bênção nunca chega para mim? Até que, lendo Provérbios com atenção, percebi o padrão. Toda promessa de abundância está ligada a escolhas práticas, sabedoria, justiça, diligência, generosidade, obediência. Essas são as bases da prosperidade no reino, não os atalhos que muitos vendem. Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. A casa é a vida, a prática da palavra é o alicerce e a rocha sustenta. A prosperidade verdadeira é feita de decisões diárias, não de declarações vazias. Já vi gente que não ora, mal lê a Bíblia, mas vive pulando de congresso em congresso atrás de liberação profética. Profecia não substitui processo. Você pode receber a palavra mais poderosa do mundo, mas, sem sabedoria, perderá tudo. A verdadeira prosperidade é silenciosa no início, mas constante no resultado. É quando você organiza sua mente, seu tempo, suas finanças, quando sua casa tem paz, quando suas decisões são claras, quando você não depende de campanhas porque vive em obediência. Quer ser próspero de verdade? Comece pelo princípio. Pare de buscar promessas sem plantar responsabilidade. Deus ama você, mas não força a maturidade em quem rejeita crescer. Entender que a prosperidade no reino é consequência de princípios, não de campanhas barulhentas, mudou tudo. Por muito tempo, achei que intensidade na oração era sinônimo de maturidade espiritual. Orava alto, com lágrimas, jejuava, ia a todos os cultos, mas minha vida continuava travada. O Espírito Santo me confrontou. Você ora para eu fazer, mas não está disposto a obedecer quando eu falo. Essa frase me desmontou. Eu queria respostas sem mudanças, promessas cumpridas sem ajustar minha rota. Entendi que oração sem obediência é como tentar encher um balde furado. Você pode chorar, gritar, se jogar no chão, mas, sem mudar atitudes, viverá em ciclos, não em crescimento. Fui excelente em fazer pedidos, mas péssimo em responder chamados. Deus dizia, perdoa, e eu respondia, não agora. Mostrava, organiza, e eu dizia, depois. Sussurrava, feche essa porta, e eu insistia, só mais um pouco. Essa resistência, camuflada de religiosidade, me deixou estagnado por anos. Achava que era fiel só porque me emocionava nas orações, mas emoção não move o céu. O que move é fé com prática. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e viver pela fé não é só crer, é obedecer, mesmo sem entender. Quando comecei a agir conforme as respostas que Deus já havia me dado, minha vida andou. Portas fechadas há anos se abriram em semanas, ideias começaram a fluir, relacionamentos se alinharam e minha paz deixou de depender das circunstâncias.
A obediência libera um favor que a oração sozinha não alcança. Se você pensa, mas eu tenho orado tanto, pergunto com amor, você está obedecendo ao que já ouviu ou espera que Deus mude algo que ele já te pediu? A estagnação espiritual não é castigo, é resultado de decisões que negligenciam o que o céu revelou. Para sair desse ciclo, não peça mais direção, haja conforme a última que recebeu. Quando entendi que a estagnação vinha da resistência à obediência, examinei tudo com novos olhos. Percebi algo que poucos admitem. Nem toda trava vem de dentro, algumas estão na atmosfera onde você vive. Eu já orava, obedecia, me organizava, mas sentia um peso espiritual inexplicável em casa. As noites eram agitadas, a mente confusa, os sonhos perturbadores. Enquanto orava, o Espírito Santo falou: você limpou suas atitudes, agora limpe o ambiente. Caminhei pelos cômodos com discernimento e me arrepiei. Encontrei DVDs antigos com filmes de violência e sensualidade, objetos de rituais do meu tempo no ocultismo, roupas usadas em pactos, até presentes de pessoas ligadas à feitiçaria que nunca questionei. Tudo fez sentido. Minha casa estava limpa fisicamente, mas espiritualmente legalizava trevas. Removi tudo, sem apego, justificativas ou medo. Naquele mesmo dia, a atmosfera mudou. A paz voltou, o sono voltou, a direção de Deus fluiu. A presença do Espírito Santo ocupou o lugar antes contaminado. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Muitas vezes, o lugar está na nossa casa, disfarçado de entretenimento, lembrança ou decoração. A atmosfera onde você vive influencia suas emoções, pensamentos e fé. Para andar em abundância, entenda, Deus não habita em ambientes que exaltam trevas. Limpar a casa foi mais que um gesto, foi um ato de guerra, uma declaração. Este lugar pertence ao Senhor. Comecei a ungir as portas, orar nos cômodos, tocar louvor ao acordar. A opressão silenciosa, irritação constante e distração espiritual desapareceram. Talvez você peça paz, mas durma com objetos que carregam memórias de destruição. Sua casa pode ser bonita aos olhos humanos, mas espiritualmente carregada. Deus te dá discernimento agora para mudar isso. A atmosfera onde você habita fala com o céu. Quando você consagra seu espaço, Deus se manifesta com direção, favor e presença real. Depois de consagrar minha casa e ver a paz voltar, Deus começou a prover de formas que eu não explicava. Compreendi que a abundância real não vem de estratégias humanas, vem do alto. Eu ainda carregava a mentalidade de que precisava me virar, correr atrás, usar minha força e contatos. Mas Deus me ensinou, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Sem campanhas de marketing ou mensagens, um cliente antigo que eu nem lembrava me contatou. Deus me incomodou com seu nome essa semana, quero fechar aquele projeto pendente. O valor era maior de meu ganho de 6 meses. Senti o Espírito Santo dizer, agora você entendeu. A abundância te encontra quando está alinhado, não quando se esforça para parecer pronto. Eu que vivi anos no ocultismo tentando forçar o mundo espiritual com pactos e manipulações, experimentei o favor genuíno do Deus vivo, sem barganha, esforço ou controle, apenas obediência, santidade e aliança com seus princípios. Deuteronômio 28:2 diz: todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Foi o que aconteceu. As bênçãos me alcançaram porque parei de correr atrás delas e corri para a vontade de Deus. Não digo que tudo ficou fácil, mas afirmo, hoje vivo em paz, provisão e direção. Nada começou com dinheiro, mas com decisões espirituais. Se você acha que prosperidade é esforço humano, está lutando a batalha errada. A verdadeira abundância nasce de um coração rendido, um altar consagrado e atitudes que refletem temor ao Senhor. O mesmo Deus que mudou minha história é o mesmo hoje. Se você se posicionar com fé, Ele mostrará que não há recurso mais poderoso que um filho obediente nas mãos de um pai fiel. Após aquela provisão inesperada, pensei, agora tudo vai fluir sem obstáculos. Mas veio uma lição difícil. Deus não libera mais para quem não é fiel com o que já recebeu. Meu próximo passo não foi um milagre, foi uma prova de fidelidade. Dias após fechar aquele contrato, recebi o valor. Pensei, posso respirar. Mas o Espírito Santo falou, separa a parte que é minha.
Minha carne reagiu, a quantia era grande, as contas acumuladas pressionavam. Por um segundo pensei, esse mês Deus vai entender. Mas lembrei de onde ele me tirou, dos pactos que quebrei, da paz que vivia. Com o coração apertado, mas convicto, separei o que era do Senhor antes de qualquer despesa. Na mesma semana, surgiram oportunidades que não busquei, indicações, convites, até um curso que ganhei de graça. Não foi sorte, foi fidelidade recompensada. Lucas 16:10 diz: Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Deus me testava, não por maldade, mas para saber se podia confiar em mim em níveis maiores. Muitos oram por riqueza, mas a fidelidade se prova no secreto, no detalhe, no que ninguém vê. Quantas vezes Deus nos dá algo pequeno, um valor, uma ideia, um contato, e tratamos com descaso? Depois perguntamos por que as portas não se abrem. O céu só libera mais para quem administra com honra o que já tem. A quantia que dei parecia grande, mas foi mínima diante do que Deus liberou depois. Aprendi, Deus não quer seu dinheiro, quer sua prioridade. Talvez você esteja sendo testado agora. O valor que chegou pode não ser o que esperava, mas a pergunta é, você o tratará como provisão ou coincidência? Quem reconhece a mão de Deus no pouco prepara o terreno para o muito. Depois de ser testado na fidelidade, percebi que a abundância do Senhor não é aleatória, é construída com princípios espirituais e exemplos eternos. Mergulhei na palavra e vi algo que mudou minha perspectiva. A diferença entre Davi e Salomão. Davi, homem segundo o coração de Deus, era guerreiro, adorador, sem medo de errar ou se arrepender. Salomão, seu filho, herdou o trono e, ao assumir, não pediu riquezas nem fama, pediu sabedoria. Deus lhe deu ambos, porque quem pede sabedoria para governar demonstra maturidade para administrar. Entendi que oração e sabedoria se completam. Davi me ensinou a orar com intensidade, buscar intimidade, manter o coração sensível. Salomão me ensinou a pensar com clareza, planejar com excelência e decidir com prudência. Pare de separar o espiritual do prático. Tratei meu orçamento como campo de batalha e altar. Meus compromissos financeiros viraram parte da minha adoração. Não é só clamar por favor, é ter estrutura para sustentá-lo. A sabedoria de Salomão atraiu reis, nações e riquezas, mas nasceu de um pedido humilde. Dá ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo. 1 Reis 3:9. O que você pede a Deus? Talvez ele não liberou porque espera um pedido que revele maturidade. Não adianta pedir portas abertas se você não aprendeu a passar pelas que já estão escancaradas. Davi sonhou com o templo, Salomão o construiu. Ambos tinham coração rendido e mente preparada. Hoje, oro como Davi e planejo como Salomão, porque a abundância do reino vem para quem está pronto. Aprender com Davi e Salomão me mostrou que muitos não vivem milagres financeiros não por falta de fé, mas por um estilo de vida que Deus não pode sustentar. A verdade é dura. Não é a fé que impede o favor, é a desordem, o descontrole e a mentalidade errada. Eu pedia abundância, mas gastava sem critério. Orava por estabilidade, mas decidia por emoção. Falava de provisão, mas não organizava minha rotina, compromissos ou prioridades. O Espírito Santo me confrontou. Como queres que eu libere mais se desperdiças o pouco? Milagres não se sustentam no caos. A bênção pode chegar, mas sem estrutura escorre pelos dedos. Muitos recebem uma porta, uma proposta, uma chance, mas sem preparo perdem tudo e culpam o inimigo. Nem sempre é ataque, às vezes é negligência. Provérbios 21:5 diz: os planos bem elaborados conduzem à fartura, mas o apressado acaba na miséria. Prosperidade é mais sobre ordem que velocidade. A mentalidade de vítima também impede milagres. A pessoa acha que tudo dá errado porque o mundo está contra ela, mas Deus já liberou ferramentas, sabedoria e princípios. Falta aplicá-los. Deus é Pai, não mágico. Ele age no sobrenatural, mas espera responsabilidade no natural. Quem age de forma imatura, mesmo com orações fervorosas, terá milagres temporários, não estabilidade duradoura. Quando parei de justificar erros e os enfrentei com coragem e humildade, tudo se alinhou. O céu está pronto para liberar, mas você está preparado para sustentar? Talvez o que trava suas finanças não seja uma maldição, mas como você lida com o que já recebeu.
Se essa verdade te confronta, agradeça, porque só a verdade liberta. Ajustar minha mentalidade, ordenar minha vida e me posicionar com obediência me mostrou que a prosperidade de Deus era maior que eu imaginava. Ele não queria apenas dinheiro, queria transformação. No início, eu só desejava pagar dívidas, sair do vermelho, ter paz no fim do mês. Mas, aplicando cada ensinamento, algo profundo aconteceu. Minha identidade foi curada, minha mente renovada, minha casa restaurada. Não era só sobre finanças, era sobre dormir em paz, sorrir sem fingir, olhar para a família com orgulho do que se constrói. A abundância do reino toca emoções, relacionamentos, propósito, visão de futuro. Tratei minha esposa com mais paciência, vi meus filhos com esperança, voltei a sonhar, planejar, acreditar que o melhor de Deus não ficou no passado. Isso nenhuma conta paga pode produzir. A palavra diz em 3 João 1:2, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Essa é a prosperidade do alto, equilíbrio, saúde interior, bênçãos em todas as áreas. Antes eu era guiado por sobrevivência, agora vivo com propósito. O dinheiro me controlava, hoje é um recurso útil, necessário, mas nunca meu senhor. O dinheiro é um péssimo mestre, mas um ótimo servo. Quando Deus ocupa o comando, tudo se alinha, inclusive as finanças. A transformação em mim alcançou outros. Pessoas que me conheciam na antiga vida pedem conselhos. Quem zombava da minha fé hoje me chama para orar. O que começou com 7 decisões virou um testemunho que toca destinos. Deus não quer só mudar sua conta bancária, quer te tornar um sinal vivo da sua graça, um instrumento de provisão, consolo e sabedoria. Não é sobre dinheiro, é sobre destino, legado, transformação com propósito eterno. Essa transformação profunda me mostrou que o que Deus começou não era um ciclo para terminar, era o início de uma jornada de propósito. A verdadeira prosperidade não é um ponto de chegada, é um caminho percorrido dia após dia com fé, sabedoria e decisões contínuas. Muitos não entendem, não basta ter um testemunho, é preciso constância. O inimigo não teme quem começa com força, teme quem permanece com fidelidade. O Espírito Santo me ensinou, o mesmo Deus que te tirou da escassez quer te ensinar a manter e multiplicar o que recebeu. Como continuar essa jornada? Primeiro, não pare de aprender. Crescimento espiritual e financeiro andam juntos. Aprofunde-se na palavra, leia provérbios, salmos, os evangelhos, busque mentores sérios, invista em conhecimento bíblico. Maturidade sustenta a bênção. Segundo, caminhe com pessoas de fé e propósito. Voltar a ambientes de murmuração, incredulidade ou desorganização pode te puxar para onde Deus te tirou. Valorize conexões saudáveis, envolva-se com quem vive os mesmos princípios. Seu círculo acelera ou retarda seu destino. Terceiro, continue plantando, não só financeiramente, mas em palavras, atitudes, serviço. A colheita é consequência de uma vida que entende o valor da semente. Quem vive para abençoar nunca vive em falta. Quarto, permaneça sensível à voz de Deus. As decisões mais importantes não virão de planilhas ou gurus, mas do lugar secreto. Preserve sua intimidade com o Senhor, pois a direção do céu te coloca onde o favor está preparado. Por fim, você não está só. A jornada é desafiadora, mas há uma comunidade crescendo, crendo, vencendo junto. Este canal existe para te lembrar que há um povo que caminha na verdade. Se essas decisões tocaram sua vida, não guarde para si. Multiplique, ensine, compartilhe, viva o que aprendeu e inspire outros. A jornada de propósito começa com uma escolha. Se você deu os primeiros passos, continue, porque Deus só começou. Se você ficou até o final, é porque Deus está falando com você. Não é coincidência, é o céu tocando sua consciência, dizendo: chegou a hora de romper. Talvez você tenha se identificado, sentido algo queimar dentro de você, ou não saiba explicar, mas sabe que não pode continuar igual. Esta oração não é genérica, é para você que cansou de orar sem resultados, que tentou mudar sozinho, que deu voltas demais no mesmo monte. Agora é hora de parar, ouvir e responder. Você não está aqui por acidente, foi atraído pelo Espírito Santo, que te chama não para emoção, mas para decisão. Se puder, feche os olhos, respire fundo e vamos falar com aquele que muda histórias. Oração. Senhor,
Coloco-me diante de ti com o coração aberto, sem máscaras ou justificativas. Reconheço que por muito tempo vivi preso em decisões erradas, alianças que não vinham de ti e hábitos que me afastaram da tua presença. Fiz escolhas baseadas no medo, aliei-me a pessoas e ambientes que secaram minha fé e tentei resolver sozinho o que só teu Espírito pode restaurar. Hoje, com sinceridade, me arrependo. Peço perdão por confiar mais no dinheiro que na tua provisão, por buscar atalhos, respostas rápidas e conselhos contrários ao teu reino. Limpa minha história, apaga com teu sangue todo rastro de desobediência, todo voto feito fora da tua vontade, toda prática que me prendeu espiritualmente. Se abrir portas ao inimigo com palavras, objetos, relacionamentos ou pensamentos, agora renuncio. Renuncio toda ligação com o oculto, com a escassez, com a mentalidade de vítima, com tudo que me mantinha travado. Declaro em alta voz: Jesus é o Senhor da minha vida, da minha casa, das minhas finanças e do meu futuro. Pelo poder do nome de Jesus, quebro toda aliança antiga que não foi firmada na luz. Que todo espírito de medo, atraso, confusão e estagnação perca agora qualquer direito sobre mim. Não pertenço mais ao ciclo da escassez, pertenço ao reino do Deus vivo, e a Ele entrego meu passado, presente e próximo passo. Amém. Você pode ter chegado aqui carregando culpas, hábitos antigos, marcas do passado ou práticas que te afastaram de Deus. Antes de pedirmos provisão, direção ou milagres, precisamos abrir o coração em arrependimento sincero e romper com o que prende sua alma. Vamos orar novamente. Pai, agora que me entreguei por inteiro e rompi com o passado, peço: ensina-me a viver alinhado ao teu reino. Não quero mais ser guiado por impulsos, emoções ou confusão. Quero andar em sabedoria, tomar decisões que te honrem, construir minha vida com princípios eternos, não reações humanas. Alinha minha mente com tua palavra, troca a mentalidade de desordem pela mente de Cristo. Planta em mim responsabilidade, constância e discernimento. Tira a preguiça, a distração e o hábito de procrastinar o que o Senhor mandou organizar. Dá-me visão espiritual para cuidar bem do que já tenho, meu tempo, corpo, talentos, casa, rotina, porque sei que o Senhor não libera o muito a quem despreza o pouco. Ensina-me a te honrar com as primícias, que toda a renda que eu receber seja consagrada a ti, não por religiosidade, mas por aliança. Que cada plano, cada passo seja feito sob tua direção. Convido o Espírito Santo a entrar na minha agenda, no meu orçamento, nas minhas escolhas, para que tudo reflita que pertenço ao reino. Posiciono-me como filho, embaixador do céu na terra, e declaro: minha vida andará no compasso da tua vontade, nem à frente nem atrás, mas no teu tempo exato. A partir de hoje, sou reposicionado e não volto ao caos de antes. Em nome de Jesus, amém. Agora que você renunciou o que te prendia, é hora de construir sobre um novo fundamento. Romper com o passado abriu espaço para o que Deus quer estabelecer. Esta próxima oração é um pedido de realinhamento, para que o reino de Deus não seja só algo em que você crê, mas uma realidade viva em como você decide, cuida e se posiciona. Oração. Senhor, agora que me alinhei à tua vontade, clamo com fé. Libera teu favor sobre todas as áreas da minha vida. Não peço riquezas vazias, mas uma provisão com propósito, que venha do alto, com paz, direção e teu selo de aprovação. Declaro, em nome de Jesus, que todo espírito de escassez e confusão perde legalidade sobre minha mente, casa e finanças. Onde havia portas fechadas, teu favor abrirá caminhos. Onde havia bloqueios, haverá avanço. Onde havia medo, haverá clareza. Pai, sopra teu Espírito sobre meus pensamentos, ilumina minhas decisões, guia-me com sabedoria em cada passo. Que nenhuma oportunidade errada me desvie e que nenhuma oportunidade certa passe despercebida. Tira o peso da ansiedade, cobre minha casa com tua paz, estabeleça um ambiente de ordem, direção e discernimento. Não ando mais por instinto, ando guiado pelo teu Espírito.
Profetizo, a partir de hoje, minha vida financeira será equilibrada, minha rotina será produtiva, minha mente será estável e minha fé será meu alicerce. Tudo o que o Senhor me confiar, saberei cuidar. Tudo o que plantar com fidelidade, colherei no tempo certo. Tudo o que me tirava o sono será vencido pela tua paz, que excede todo o entendimento. Libera o céu sobre minha caminhada, porque não vivo mais por reações, vivo por direção. Em nome de Jesus, amém. Oração final. Pai, encerramos com o coração cheio de fé, sabendo que algo foi liberado no mundo espiritual, porque onde há rendição, há transformação, e onde há obediência, teu favor se manifesta. Guarda cada palavra declarada, sela cada decisão tomada em oração. Que esta não seja apenas uma oração sentida, mas um marco na história de quem orou comigo, um marco que separa a estagnação do alinhamento. Profetizo, este é o início de uma nova estação de paz estável, provisão fiel e direção clara. Que essa pessoa não volte aos ciclos antigos, porque o Senhor plantou sementes novas. Encorajo-te, posicione-se diariamente como quem crê no que declarou, viva como quem tem um Deus que ouve, administre como quem sabe que o céu investe em você. Milagres duradouros não vêm da força, vêm da constância. Continue firme, fiel, o céu já começou a responder. Em nome de Jesus, amém.